Da Gonçalo de Carvalho, essa colocação das árvores, o plantio dessas árvores deve ter sido feito, pelo que a gente sabe, por volta de 1920, 1930. Inclusive, eu já estou nomeando uma comissão de estudo da história da Gonçalo de Carvalho para que se faça o resgate e se tenha as informações realmente verídicas, porque muitas vezes a gente fala e não tem absoluta certeza, porque a gente fala baseado nos relatos que foram feitos, mas todo relato sempre tem a possibilidade de haver algum equívoco. Mas vamos falar então a partir dos relatos que a gente tem. Essa comissão vai levantar tudo isso, né? Já está sendo formada. Os relatos que a gente tem, e alguma coisa eu até sei porque eu trabalhei uns 2 anos e meio na Brahma, na época que ainda existia a Brahma, em 75, 76, até meados de 77, é que muitos moradores da Gonçalo eram funcionários da cervejaria, né? E havia mestres cervejeiros que moravam aqui na volta, e o principal mestre cervejeiro, eu sei que ele morava dentro do terreno da cervejaria, colado a Gonçalo de Carvalho, no muro rente a Gonçalo de Carvalho, tá? E o que se sabe? Muita colonização, muitos moradores de origem germânica, né? O próprio Gonçalo de Carvalho, pelo que se sabe, ele era um comerciante oriundo de Cachoeira do Sul, né? E então houve esse plantio de árvores que supõe-se, não posso afirmar categoricamente, que devam ter sido os moradores, ou os moradores junto com a prefeitura, até pela disposição e pela essa organização de você plantar um tipo de árvore de fora a fora em toda a extensão de uma rua, dos dois lados. E como elas cresceram, tem em torno de 80 anos de vida, um pouco mais, um pouco menos, elas foram se fechando, são as tipuanas, né? Foram se fechando e foram formando aquele túnel, um túnel verde, né, por baixo, e por cima você tem literalmente a imagem de um tapete verde, que atualmente ele dá a sensação, a imagem é impactante, dá a sensação que aquele tapete verde vai empurrando os prédios para pedir passagem. Então é muito significativa, muito forte essa imagem, porque a sensação que a gente tem é essa mesmo, de você poder andar por cima daquele tapete se apoiando nas paredes dos prédios. Então é maravilhoso. Além disso, ele tem, essa rua tem um número significativo de aves que não existem, até algumas aves um pouco mais raras. E a cantoria dos pássaros lá é maravilhosa, claro, onde você tem um ambiente verde, sempre atrai muito os pássaros e aves, né? E tudo que vai em consequência disso. O calçamento é de paralelepípedo da época ainda, né? E esse precisa ser preservado, ele é preservado. A própria questão de você não asfaltar auxilia na irrigação para essas árvores, então toda a água da chuva ela não escorre, ela penetra, né? Ela é absorvida, portanto também as raízes não vêm muito não afloram muito para buscar água, então não rompem com as calçadas. E os moradores, claro, embora já tenha bastante prédios e edifícios ali, ainda continuam algumas casas da época, né? Uma outra casa geminhada, né? E alguns moradores que são da época ou são um pouco posteriores, mas temos vários moradores de mais de 40 anos que moram ali, tem gente que desde que nasceu mora ali, né? Então são esses relatos que têm nos dado subsídios. Claro que a gente precisa precisar mais, precisa buscar a confirmação de alguns dados mais
de forma mais contundente, né? E esse movimento todo a gente começou a mobilizar, começou a chamar a atenção e se veiculou, quer dizer, essas imagens começaram a circular pelo mundo inteiro. Houve um português que teve o acesso a algumas dessas imagens na internet e começou a se apaixonar por essa rua e chamou essa rua de a rua mais linda do mundo, como eu gostaria de ter uma rua assim, e começou a disseminar essa imagem. E na verdade, isso que é o legal, porque não foi uma rua que foi chamada por nós da rua mais linda do mundo, e sim por alguém de fora daqui. Alguém de Portugal que viu e disse, essa é a rua mais linda do mundo, para mim. E começou a divulgar isso. Isso começou a se disseminar e pela internet a gente sabe que as coisas funcionam numa dimensão fantástica, e gerou todo o movimento da mídia local. Tanto é que nós já fizemos, a TV Câmara fez matéria sobre o assunto, o Teledomingo fez, a RBS fez matéria sobre o assunto, o SBT fez uma matéria para um jornal nacional disso, a Record fez matéria sobre o assunto, a Zero Hora circulou no Jornal do Almoço, circulou até no Sala de Redação essa informação. Então assim tem acontecido. A Folha de São Paulo veio fazer uma matéria sobre o assunto e o próprio jornalista botou no blog dele, disseminou também essas imagens, então isso tomou uma dimensão fantástica. O que a gente está reivindicando já há um bom tempo é de que a prefeitura, através da EPATUR, seja sensível e faça o itinerário do ônibus de turismo de Porto Alegre passar na rua mais linda do mundo. Não existe coisa mais contundente do que isso para fazer esse trajeto, para essa rua ser contemplada. E não precisa alterar roteiro, nada, não precisa haver nenhuma infraestrutura, ela está pronta, basta você direcionar o ônibus para dentro da Gonçalo de Carvalho. Se quiser fazer só um trecho, desce pela Pinheiro Machado, Tiradentes, cai na Ramiro de novo, porque ele faz a descida da Ramiro, então você faz uma pequena curva só e contempla essa rua, e você tem toda essa dimensão. Quem está no ônibus vai ter a dimensão desse túnel todo, ou então faz toda a extensão, ou pelo menos mais da metade, volta pela Benjamin Flores, André Poente, e contempla inclusive o Instituto Estadual do Livro, que o ônibus de turismo não contempla. Então, ao entrar ali, você faz menção, no mínimo faz menção ao Instituto Estadual do Livro. E numa reunião que eu tive ontem com a EPATUR, eles me garantiram que pelo menos a partir de agora, no ônibus de turismo, eles já vão fazer menção a essas informações todas. E no momento que surgir, e eles vão me prometeram de contatar com a Carris, para a gente fazer um passeio de estudo, de viabilidade, e a partir dali então tentar definir, contemplar essa rua. E se ela for contemplada, com certeza a gente vai tentar interagir com a EPATUR, ou distribuindo, produzindo posters ou material alusivo à rua para os turistas que vêm a Porto Alegre. Assim as pessoas já vêm, tem inúmeros e-mails circulando dizendo que se um dia forem a Porto Alegre eles querem conhecer essa rua com certeza eu quero conhecer. E fora isso, toda vez que a gente passa pela rua, sempre tem gente fotografando, filmando alguma coisa. Então, já tem esse fluxo de turismo, já existe isso. Então, está caindo de maduro, é mais do que maduro isso para a EPATUR, né? Outro projeto que a gente tem é de catalogação dessas árvores, das árvores do bairro, pelo menos uma parte do nosso bairro Independência. Essa é uma proposta da Associação dos Moradores também, da qual eu sou presidente. Em primeiro lugar, o ônibus de turismo circular pela rua. Segundo, a gente catalogar essas árvores dentro de um processo educativo que envolva escolas, a comunidade, o poder público e a associação. A proposta da associação, reunindo todo mundo, que eu acho que deve ser o propósito da associação, reunir forças, reunir todas as entidades envolvidas, a gente catalogar essas árvores e
de preferência fazer com que as escolas afixem, através dos alunos, essas plaquinhas nas árvores, porque esses alunos certamente serão os cuidadores de amanhã, os que irão preservar a nossa natureza da forma como ela está amanhã. E depois disso a gente já está pensando em alguma coisa do tipo cultural, um outro evento para a rua, ali que a gente possa mobilizar, ter mais um atrativo, gerar um atrativo, uma coisa vai levando a outra, né? E assim a gente tem atuado no bairro Independência e tem gerado uma melhora substancial da autoestima. Com isso está vindo um selo, estamos já trabalhando num selo alusivo a isso, que deverá se chamar Independência com muito orgulho. Sou Independência com muito orgulho, algo do tipo, né? Já estamos reconfeccionando nosso guia do bairro para poder disponibilizar possivelmente online e, enfim, qualificar e melhorar, ampliar isso e com mais informações. E assim vai. Atuações, a gente tem atuado em quase todas as frentes, tem tido bastante coisa para fazer e felizmente estamos conseguindo melhorar muito a autoestima do bairro, das pessoas. As pessoas começam a ter orgulho de novo de morar no bairro, meu comércio, moro na rua mais linda do mundo e essas coisas todas. Que legal que a gente tem isso. A gente tem muita outra coisa nesse sentido também e que estavam escondidos. Uma, por exemplo, é o IEL. Instituto Estadual do Livro está completamente escondido. O próprio instituto não interage com o bairro e a maioria das pessoas do bairro não sabiam onde era, onde é que funcionava, nem o que se faz no IEL. Não pode acontecer. Todas essas coisas, esses eventos e projetos e essas realizações não seriam possíveis se a gente não tivesse uma equipe. Então a AMAB tem uma diretoria bem atuante e participativa que colabora e está sempre presente em quase todos os eventos do bairro e de tudo que acontece aqui no bairro, todos são sabedores. Inclusive nas reuniões que a gente faz sistematicamente, no mínimo uma a cada 15 dias, todos os componentes da diretoria ficam sabendo tudo que se passa na associação, tudo que está sendo prospectado, tudo que está sendo realizado, os projetos, as intenções e as execuções. Tudo é passado clara e abertamente para todo mundo. E essa reunião é aberta, se alguém quiser vir assistir, como já aconteceu, será sempre bem-vindo. Então, é um espaço aberto, a diretoria está aberta, é tudo limpo e aberto.